resgata, e vocês vão conseguir entender ao longo do nosso programa o quão importante é falarmos sobre este assunto, o resgate. E agora, nesta época de verão, não é? O tempo quente chegou, apesar de hoje estar a chuviscar, está calor, é uma realidade, e dezenas de pessoas têm sido resgatadas, ou seja, têm sido muitos resgates ou as tragédias nas praias portuguesas durante os últimos dias. As tempestades de inverno ainda estão bem presentes no Atlântico, e isso resulta na permanência de correntes perigosas, agitação marítima típica de inverno e formação de agueiros. Por isso nós estamos aqui com a Joana Soares via online, professora de Gestão de Segurança, Emergência e Proteção Civil, que nos vai esclarecer em relação a este assunto. Não sei se ela já está connosco. Via Zoom, acho que... aí está. E a todos. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigado. Agora, a primeira questão que nós lhe colocamos é quais os cuidados que se deve ter nesta estação do ano? Bem, como referiu e bem, realmente nós estamos... A maior causa de morte por afogamento são devido aos agueiros, que muitas das vezes são imperceptíveis para as pessoas, ou seja, são correntes de água que se movem no sentido inverso, ou seja, no sentido terra-mar, e esta característica da ausência de ondas faz muitas vezes com que as pessoas procurem estes sítios que são os mais perigosos para entrar em banhos, não é? Devemos ter aqui vários cuidados. A primeira é não tentar ir sempre para praias vigiadas. Não nadar sozinho, porque é importante ter esta capacidade de não estar sozinho na praia. Sempre que nadarem, sempre paralelamente à margem. Tentar também, isto é importante, muitas das vezes vamos a banhos sem conhecermos a profundidade do mar e, portanto, naqueles mergulhos de cabeça podemos ter aqui associados traumatismos cranioencefálicos ou vertebromedulares porque não conhecemos a profundidade e então efetivamente pode ser bastante perigoso. Ter o cuidado também em não mergulhar em pontões e... Por exemplo, no caso das crianças, muitas das vezes as crianças brincam na água, não é? E o facto de se empurrarem ou até mesmo mandarem pequenas gotículas de água podem constituir um perigo e ser complicado depois por essa via. Também gostaria aqui de falar um bocadinho sobre a prevenção nas piscinas privadas, que às vezes nos esquecemos porque estamos em casa, mas também constituem um risco bastante evidente, porque o que acontece é que nós temos a piscina e muitas vezes temos a vedação, mas como estamos em casa descuidamos um bocadinho estes cuidados, ou seja, é importante quando saímos da piscina e mesmo quando temos crianças remover sempre os brinquedos e colocar a vedação para corrermos menos riscos de haver algum incidente até na sua própria habitação. Então, digamos que é importante os pais estarem atentos neste sentido, não só nas praias, mas acima de tudo nas piscinas privadas. Sim, nas públicas também, mas nas piscinas privadas acontece muitas das vezes que nós estamos cá, estamos a ver. Sim, exatamente. E até porque, professoras, as crianças, elas são traquinas, quando menos a gente espera, elas nos aprontam. Mas em caso realmente que aconteça alguma coisa, onde é que nós podemos contactar, com quem podemos falar, quais ajudas é que nós podemos ter nessas situações? Deixar só aqui uma outra dica. É importante mesmo nas piscinas privadas ter uma boia ou um cabo extensível perto da piscina para que em caso de ocorrer algum incidente consigamos também ajudar. No caso de ocorrer alguma emergência numa destas situações, devemos sempre ligar para o 112. O 112 é um número europeu de emergência. Aqui são ativados todos os meios necessários para socorrer as pessoas. Deixar só aqui também uma dica, porque às vezes existe esta confusão quando as pessoas ligam 112, pensam que estão imediatamente a falar com um profissional de saúde. Não é assim que acontece. Quando ligamos 112, a chamada vai para uma central de emergência de polícia, que é da Polícia de Segurança Pública, que aqui fazem o encaminhamento para o INEM destas situações de emergência, no caso de emergência médica. Agora, Joana, estava aqui a pensar, nós já falámos aqui da situação das praias, o cuidado a ter, mas não nos podemos esquecer que nesta época do ano, sobretudo aqui em Portugal, há muitos incêndios acontecem, não é?
Nós já estamos habituados um pouco a isso. Agora, o que fazer, como precaver, não é? Como se precaver nas queimadas? Isso é importante deixar aqui bem claro. Claro, primeiro é importante que no caso das queimadas nesta altura do ano e em todas as alturas do ano devem ser autorizadas. É perceptível que às vezes as pessoas percebem que têm que queimar, mas existe sempre esta necessidade. Quando vamos de férias devemos prever o sítio onde vamos, a meteorologia associada e os caminhos que vamos fazer, porque muitas das vezes podemos ficar rodeados ou mesmo cercados por algum incêndio que acabou de se deflagrar. Devemos também ter cuidado quando fazemos pequenos piqueniques e às vezes até alguns churrascos que podem, com a deslocação das partículas, criar um incêndio mesmo inconscientemente, ou seja, estamos na nossa casa, mas temos que ter estes cuidados. Cuidados também para quem vive nas zonas mais rurais e consequentemente florestais, na limpeza dos seus terrenos e também na deslocação dos seus animais, que os próprios animais podem no fundo ajudar no incêndio que já esteja a decorrer no contacto com a floresta. Isso é muito importante, até porque nós temos muitos imigrantes vindo para Portugal, né, que não têm a noção de quão perigoso é essas queimadas. Tivemos, algum tempo atrás, todos se recordam daquele grande acidente que teve, né? Que pessoas foram até queimadas dentro do carro. Então aqui ficou alerta. Também é importante. Isso também é importante. Quando nós vivemos numa zona florestal, rural, temos que ter aqui também, muitas das vezes, obviamente que é um instinto humano, nós queremos fugir, não é? Queremos sair daquele momento de aflição, mas é aconselhável que permaneçam dentro das habitações, que fechem todas as janelas e portas e que liguem 112 muitas das vezes para perceber se devemos ou não sair da habitação, porque podemos estar ainda a correr mais riscos pelo facto de estarmos a sair. As nossas casas têm alguma proteção e até chegarem as equipas de emergência que nos podem auxiliar e também nos dizer quais os caminhos seguros que devemos percorrer, muitas das vezes é essencial conseguirmos ficar dentro das nossas habitações, pedir ajuda e seguir as indicações, neste caso da Proteção Civil e das entidades, que certamente estarão todas a trabalhar para que estejamos mais seguros. É normal, nós estamos aflitos e queremos, é sempre um instinto fugir, mas por vezes corremos mais riscos. Joana, nota que os portugueses estão mais consciencializados para essa realidade de se precaverem ou ainda há um longo caminho a percorrer? Eu acho que ainda há um longo caminho a percorrer. A nossa cultura de segurança deve iniciar-se mais com os mais pequenos e devemos valorar, ou seja, ninguém vai dizer que está em risco ou em perigo se não lhe der valor. Nós só nos preocupamos com aquilo que damos valor e eu acho que é nesse sentido, devemos dar mais valor, dar mais valor a estes profissionais que muitas das vezes também correm os seus riscos para salvar as pessoas, não é? E se nós tivéssemos outra cultura de segurança, se calhar não tínhamos tanta amplitude, tantas ocorrências e pelo menos não tão violentas. E cumprir com as leis, né, Joana? Até porque existem leis que em determinado momento do ano tem que se cortar, por exemplo, as pessoas que vivem com o mato em redor da casa, cortar a relva, fazer todo aquele cuidado que muitas das vezes as pessoas não fazem e são multadas caso não façam também. Claro que sim, mas mais do que legislar é preciso sensibilizarmos. Isto é muito importante, as pessoas terem consciência dos perigos que correm e mais que isso, daquilo que podem provocar no outro, não é? Nós não somos só nós, somos nós e todas as outras pessoas. E eu acho que às vezes é a falta de sensibilização, a falta de percepção de risco, a falta de percepção de perigo, porque as pessoas acham que atirar uma beata de um cigarro para o chão não vai provocar, depende da altura do ano, depende do tipo de combustível. E mais do que deitar lixo para o chão, que não o devemos fazer, devemos ainda ter a consciência do que ele pode provocar e das consequências que pode trazer.
Muito bem, nós agradecemos muito à professora da proteção que nos trouxe aqui, não é? Este grande alerta para que possamos sim agir com consciência. Vamos agir com consciência e o nosso tema de hoje, Joana, é sobre resgates e nada melhor do que resgatarmos esses valores, esses princípios que muitas vezes estão assim, não é? Alienados. Muito obrigada. Sem dúvida. Obrigada a todos. Continuação de um bom programa. Obrigada. Muito bem. Aqui está, ficamos com a participação da